me chama a atenção nesse texto, o que me chamou a atenção nesse texto, essa é a última parte do texto, a primeira frase e a última. A primeira frase do texto diz assim, ó: o meu povo tem se esquecido de mim. E quando esse texto fala se esquecido de mim, não é que nós temos esquecido de Deus, porque Deus é a nossa prioridade, amém? Eu acredito que eu estou aqui diante de pessoas que têm temor a Deus. Eu estou diante de pessoas aqui que se lembram de Deus o dia todo. Eu acredito que eu estou diante de pessoas aqui que, ao deitar, fazem sua oração. Ao levantar, agradecem a Deus pelo dia. Aos seus filhos saírem, pede a proteção de Deus, sim ou não? Mas esse texto aqui, quando diz, olha, vocês estão esquecendo de mim, é mais do que apenas a gente não lembrar de Deus, mas é a gente esquecer o que Ele fez na nossa vida. E se tem algo que nós temos, é uma amnésia espiritual. A gente esquece muito rápido do que Deus fez, do que Deus faz e do que Ele é poderoso para fazer. Então nessa noite eu quero começar falando sobre isso. Não esqueça tudo que Deus já fez na sua vida. Não esqueça tudo que Deus já operou na sua casa. Não esqueça tudo que Deus já fez na sua família. Toca aí na pessoa que está do seu lado assim, ó. Não destrua aquilo que Deus já fez. Não destrua o que Deus já fez, o que Deus já operou. Porque tudo que Deus faz, ou tudo que Deus nos entrega, Ele nos manda a gente guardar, cuidar, para que a gente não venha perder. Quando Deus fez o Éden, Ele colocou o homem lá no Éden e disse, olha, guarda e cultiva. Mas o homem não vigiou, perdeu o Éden. Quando Deus fez o culto, e lá tinha um altar no culto, onde se oferecia sacrifícios, Deus mandava fogo do céu e Ele tinha uma ordem para os sacerdotes. O fogo desse altar, ele não pode se apagar. Ou seja, eu estou fazendo fogo, mas quem tem que manter isso são vocês. Mas na frente, Deus é quem dá o crescimento da igreja, sim ou não? E Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo, mas quem mantém o crescimento somos nós. Deus, Ele faz muitas coisas na nossa vida, Ele nunca deixou de fazer, Ele nunca deixou de operar, Ele nunca deixou de agir, em todos os nossos momentos, dos bons aos piores, Deus sempre esteve presente. Deus nunca esqueceu de você, Deus nunca esqueceu da sua casa. E eu quero nessa noite, assim como a Bíblia diz lá em Lamentações, eu quero que você traga à memória tudo aquilo que lhe dá esperança. E se tem algo que nos dá mais esperança do que o que Deus já fez na nossa vida, tem algo que nos dá mais esperança de a gente ver o que Deus já proporcionou a gente, o que Deus, as bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Tem algo melhor do que isso, queridos. Como diz lá Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, mas Ele, o bom pastor, Ele nunca vai nos faltar. Pode nos faltar o dinheiro, mas Ele está presente. Pode nos faltar a saúde, mas Ele está conosco. Pode nos faltar o ânimo, mas Ele não nos abandona. Pode nos faltar a fé, mas Ele nos levanta nesses tempos quando não temos fé. Então o Senhor, o nosso pastor, Ele nunca nos faltou e nunca nos faltará. Então nessa noite eu quero começar com isso, que você seja curado da sua amnésia espiritual. Olha quem você era, olha o que você vivia, olha o que você viveu e olha o que Deus já fez na sua vida. E a última parte desse texto de Jeremias 18:15 fala do seguinte: porque vocês se esqueceram de Deus, vocês estão pegando atalhos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Fuja dos atalhos da sua jornada. Toca aí quem está do seu lado e diga assim: fuja dos atalhos.
Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, conta a história de Davi. Conta da primeira atitude de Davi como rei. E a primeira atitude de Davi como rei foi reunir todos os anciões, os sacerdotes, reunir 30.000 guerreiros e dizer: olha, por 40 anos a arca de Deus foi desprezada por Saul. Vamos trazer de volta essa arca. Essa foi a primeira atitude de Davi quando assumiu o reinado, amém? Só que quando Davi foi buscar essa arca para trazer de volta, ele quis trazer essa arca por um atalho. Ele queria trazer essa arca mais rápido. O texto diz que quando Davi chegou lá, pegou a arca e colocou num carroção novo e colocou sobre os ombros dos bois. A arca era um mandato de Deus que não poderia ser carregado pelos bois. A arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Quando Davi vai buscar a arca e coloca ela nos bois, ele tinha um significado. É que ele queria acelerar. Ele queria o processo mais rápido. Ele queria encurtar o caminho. Ele queria pegar um atalho. Mas logo Davi, logo esse homem, segundo o coração de Deus, um homem que em toda a sua jornada nunca quis pegar atalho, agora está pegando um atalho. Davi não quis pegar um atalho para assumir o reinado. Ele já era ungido rei. Saul estava reinando. Saul começou a perseguir Davi. Davi foi se esconder numa caverna. E uma certa noite, Saul entrou nessa caverna para aliviar o ventre, como diz a Bíblia. A caverna toda escura. E Saul ficou vulnerável. E ali Joabe, o guerreiro de Davi, disse assim: Deus hoje está nos entregando em tuas mãos o reino de... Deixa que eu mato ele, você não precisa fazer nada. Pode deixar que eu mato ele aqui. E hoje, ele disse, usou o nome de Deus. Hoje Deus está te entregando o reinado. Davi olhou para o seu comandante e disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Aquela atitude não mostrava não só respeito por Saul, da parte de Davi. Aquela atitude mostrava que Davi não queria assumir o reinado por atalhos. Ele queria esperar o tempo de Deus para a vida dele. Ele queria caminhar a sua jornada, a jornada que Deus tinha para a vida dele, sem ele querer acelerar os processos, sem ele querer encurtar o caminho. Ele precisava daquela caminhada, daquele tempo de espera. Ele precisava de não querer assumir o reinado por um atalho. Ele precisava esperar, e ele sabia o tempo de Deus para a vida dele. Mas agora, na primeira atitude de Davi como rei, ele pega um atalho. Ele quer trazer a arca de Deus nos ombros dos bois, que era um atalho mais rápido. Os bois eram mais fortes, não se cansavam como os levitas se cansavam. Aquela empolgação, aquela vibração. Não, vamos colocar nos ombros dos bois, que agora, daqui para amanhã a arca já está lá, já vai ser aquela festa. Isso nos mostra o seguinte, queridos: todos nós, em algum momento da vida, somos tentados a pegarmos atalhos, a deixarmos o caminho que Deus tem para nós e a querer buscar atalhos para que a gente venha encurtar, chegar mais rápido, alcançar mais rápido, viver mais rápido o que Deus tem. Mas deixa eu dizer algumas verdades sobre o atalho que esse texto de 2 Samuel me ensina.
Atalhos são caminhos sem Deus. O texto diz em Jeremias capítulo 18, versículo 15: quando vocês se esqueceram de mim, vocês saíram do caminho e pegaram atalhos. Quando Davi quis trazer a arca de Deus nos ombros dos bois, ele tinha se esquecido do que Deus tinha dito, que a arca de Deus não poderia ser trazida nos ombros dos bois, mas sim nos ombros dos levitas. Era uma ordem de... Mas quando a gente quer pegar atalhos, a gente não lembra de Deus. A gente não lembra do que Deus já fez, a gente não lembra do que Deus já falou. A gente fecha os ouvidos para o que Deus disse, para o que Deus está falando, e caminha segundo as vontades do nosso coração. Não se engane, atalhos aparentemente podem até ser mais rápido, mas é um caminho sem Deus. Tenha muito cuidado com os atalhos que você está querendo pegar. Tenha muito cuidado com os caminhos que você está querendo encurtar na sua jornada, pois isso pode lhe trazer um preço muito alto. Davi pagou um preço muito alto por querer ter pegado aquele atalho, que não era para ele ter pego. Uma pessoa morreu. Um homem saiu com uma caravana de 30 mil guerreiros, os melhores guerreiros. Uma festa, uma celebração acontecendo, eles trazendo a arca. Era tamborins, era liras, era celebração, uma festa. Mas ele quis pegar um atalho, e aquilo que era festa passou a ser um funeral. Cuidado, que atalhos são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem lhe parecem, mas no final são caminhos de morte. Tenha muito cuidado com os atalhos que você está querendo pegar na sua jornada. Fuja dos atalhos. Uma segunda verdade que eu aprendo nas Escrituras sobre os atalhos é que os atalhos são atrasos do inimigo para a nossa jornada. Diga comigo, atalhos são atrasos do inimigo para a nossa jornada. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo de número 18, 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 11, Davi coloca a arca nos ombros dos bois, porque era mais rápido, porque os bois eram mais fortes, iam chegar mais rápido. Só que nesse inteirinho desse atalho aconteceu uma tragédia. Os bois tropeçaram e a arca de Deus ia cair. E Uzá foi querer tocar na arca de Deus, mas ninguém poderia tocar na arca de Deus, porque senão era fulminado. E quando ele quis tocar a arca de Deus, na mesma hora ele foi. Aí em 2 Samuel 6, do 11 ao 9, nós vamos ver que Jesus diz assim, as Escrituras dizem assim, e Davi teve medo e se frustrou com Deus. Por isso, deixou a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. Aquilo que era para ser rápido, aquilo que era a ansiedade de Davi para ver logo as coisas acontecendo, fez o quê? Atrasou o processo. Tenha muito cuidado, que atalhos são atrasos do inimigo para a sua vida. Ontem eu estava conversando com o Vinícius, e eu conversando sobre essa palavra com ele, e ele disse, pastor, quando eu jogava Need for Speed, que é um jogo de corrida, existia alguns atalhos que se pegava para passar na frente, encurtar o caminho e sair na frente dos outros jogadores. Mas muitas vezes esses atalhos nos levavam para caminhos ainda mais longe. E quando a gente voltava para a corrida, a gente estava em último e perdia a corrida.
Tenha muito cuidado que com aquilo que você pensa que é mais rápido, mais fácil, mais ligeiro, pode estar atrasando aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Tenha muito cuidado com as coisas que acontecem de forma ligeira. Tenha muito cuidado com aquilo que diz que vai ser rápido, vai ser fácil. Não vai ser. Não é. Deus, ele não trabalha com atalhos. O nosso Deus é um Deus de caminho. Ele é o caminho, a verdade e não tem outro termo. Atalhos são caminhos criados pelo inimigo para atrasar o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua família. Cuidado com os atalhos que você está querendo encurtar. Porque atalhos, aparentemente, podem encher os nossos olhos, mas podem desviar o nosso coração. Uma terceira verdade que as Escrituras me ensinam sobre atalhos é que atalhos pulam os processos que Deus estabeleceu para o nosso amadurecimento e o nosso crescimento em nossa jornada. O que é um atalho? É uma fuga dos processos de Deus. O livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17, Deus estava tirando a nação de Israel da escravidão do Egito e levando esse povo até Canaã. Amém? Só que é interessante como Deus trabalha. No versículo 17 está escrito assim, ó: quando o rei, que era Faraó, deixou o povo israelita sair do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora esse caminho fosse mais curto, fosse mais rápido, fosse mais depressa. Deus não os levou pelo caminho mais curto. Deus os fez. Deus pensou assim: eu não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Veja o que Deus está fazendo aqui, o que Deus está falando para mim e para você. Deus não nos leva pelo caminho mais fácil. Deus não nos leva pelos caminhos mais curtos. Deus não nos leva pelos atalhos do inimigo. Talvez você pense assim, ou já pensou assim: Deus, por que as coisas para mim é sempre mais difícil? Deus, o ímpio ali, ele consegue as coisas com mais rapidez, e a gente é toda dificuldade. Não sei se você já pensou assim. A crise de Asaf, olhar para a prosperidade dos ímpios e ficar em crise com Deus. Essa era a crise de Asaf, está lá nos Salmos. A crise de Davi, está lá nos Salmos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Sabe por que as coisas para você parecem que são mais difíceis? Parece que são mais longos, é mais duro, é mais esforço, é mais suor, é mais lágrima? É porque se for fácil, você se perde. Porque Deus usa as jornadas longas dos desafios da nossa vida, das lutas, dos gigantes, das dificuldades, da escassez, da dependência, para nos amadurecer. Os atalhos podem até parecer ser mais rápido, mas os atalhos não fornecem a você a sabedoria, a maturidade. Os atalhos podem até parecer ser o melhor caminho, mas ele não fornece a você a experiência. Os atalhos não nos fornecem a unção, a graça. Os atalhos não nos fornecem a dependência.
Os atalhos não nos fornecem as informações que nós só aprendemos ao longo da nossa jornada. Então toca em quem está das coisas para você. Deixa eu dizer, diga assim, ó, segure na mão da pessoa que está do seu lado, olhe na Bíblia dos olhos dela e diga assim, ó, as coisas para você não é mais difícil não. As coisas para você são mais longas e demoradas por um motivo. Porque Deus está formando você para te entregar algo grande. Deus está derramando sobre a sua vida graça, sabedoria, unção, maturidade. Porque Deus, Ele não vai te entregar algo que vai fazer você se perder. Deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida. Não é que está demorando. É Deus que está te poupando de certas coisas. Guarda o seu coração, querido. Guarda o seu coração, querido. Não é que está demorando, não é que está mais difícil, não é porque é muita luta, é muita... Não é isso não. É Deus te poupando de certas coisas para que você não passe. Deus não fez aquele povo ir pelos caminhos mais curtos para poupar eles de enfrentarem certas coisas. Tem coisas que Deus nos manda pelo caminho mais longo, mais difícil. E nessa jornada mais longa, mais difícil, mais árdua, é Deus nos fortalecendo. É Deus agindo. É Deus trazendo informações. Porque se eu vou aqui para uma estrada, se eu pego uma BR para algum lugar, durante o meu percurso tem sinalizações. Sim ou não? Se eu pego um percurso longo, vai ter, mais na frente tem um quebra-mola, mais na frente tem um sinal, mais na frente tem uma obra, mais na frente tem muita informação. Mas atalhos não tem essas informações. Atalhos não tem os sinais que Deus mostra durante a jornada. Deixa eu dizer algo para você, não é que está mais difícil para você. Não é que as coisas estão acontecendo na vida de fulano e na sua não estão acontecendo. Não, queridos. Não é isso. Você não sabe o que o fulano já matou, já enfrentou, já viveu. Você não sabe, você só está vendo a picanha pronta. Você não está vendo o boi sendo matado, criado. Comer a picanha todo mundo quer, querido. Agora matar o boi, nem todo mundo quer. Tirar o couro do boi, nem todo mundo quer. Tirar as vísceras, nem todo mundo quer. Mas comer o churrasco, a picanha, é Deus por na terra. É ou não é? Então, guarda seu coração. Deus está te poupando de certas coisas. Enquanto Ele te poupa, Ele te amadurece. Enquanto Ele te poupa, Ele te fortalece. Enquanto Ele te poupa, Ele te dá sabedoria. Enquanto Ele te poupa, Ele te mostra sinais. Enquanto Ele te poupa, Ele mostra o poder dEle na sua vida, amém? Não se engane. Atalhos espirituais não funcionam, amém? Atalhos espirituais não funcionam. Sabe quando foi que a vida de Davi começou a dar certo? Sabe quando foi que... olha para mim, pode deixar. Sabe quando foi que as coisas na vida de Davi começaram a dar certo para ele? Quando ele resolveu sacrificar todos os atalhos que ele estava pegando para encurtar os processos que Deus tinha na vida dele. Toca em quem está, sabe quando as coisas vão começar a dar certo para você? Quando você tiver disposição para caminhar a jornada que Deus colocou para você caminhar. Enquanto não, querido, é só peia. Enquanto não, é só choro. Enquanto não, é só sofrimento. Sabe quando foi que as coisas começaram a dar certo para Davi? Quando ele disse: eu não pego mais atalhos. Eu vou pelo caminho que Deus tem para a minha vida. Não se engane. Atalhos
aparentemente pode ser rápido, mas ele custa um preço muito alto. Um preço de distanciamento de Deus, dos princípios de Deus, do temor a Deus. Quais são os atalhos que você tem pegado na sua vida? Por que você saiu do caminho que Deus planejou para você? Sabe, queridos, a vida de Davi nos mostra alguém muito parecido comigo e com você, que uma hora acerta tudo, mas na outra hora estraga tudo. É Davi. Uma hora ele faz tudo certo. Ele é conhecido como homem segundo o coração. Outra hora ele está caindo em adultério e matando o marido da mulher para ficar com a mulher. Uma hora ele tira um 10. Na outra hora ele joga tudo a perder. Ele compromete tudo. Mas se tem algo na vida de Davi que ele nos ensina, é que Davi sempre teve um coração humilde para reconhecer e saber e voltar ao caminho certo, depois que ele estava com o coração errado. Davi, em toda a sua jornada, acertou, falhou, errou, viu coisas que não existem, mas ele sempre teve um coração humilde e reconhecer que os seus erros, que a sua situação era culpa apenas dele. Não tinha B, C, D, F, era culpa dele. Davi sempre teve esse coração humilde para reconhecer que errou, que era pecador, que era falho. Amém? Se você quer ter sucesso como Davi na sua jornada, aprenda algumas verdades. A primeira verdade que Davi nos ensina para termos sucesso na nossa jornada é que as coisas só vão começar a dar certo quando nós estivermos dispostos a abrir mão dos nossos atalhos. As coisas só vão começar a dar certo quando você estiver disposto a abrir mão daquele jeitinho brasileiro. Amém? As coisas só vão começar a dar certo quando você começar a fazer a coisa certa, do jeito certo. Davi, ele estava fazendo a coisa certa, amém? Trazendo a arca de Deus, só que do jeito errado. Trazer a coisa certa do jeito errado é errado. Sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida? A gente quer fazer a coisa certa do jeito errado. É só quebrar a cara. Faça a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo, debaixo da direção certa. Porque senão você vai comprometer sua casa, sua família, seus filhos e até a sua fé. Aleluia. Aprenda a fazer a coisa certa, mas do jeito certo. O interessante é que os mesmos bois que Davi usou para ser um atalho, para ser mais rápido para levar a arca, foram os mesmos bois que ele começou a sacrificar quando estava levando a arca do jeito certo. 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 13, a Bíblia diz assim, ó: quando os que carregavam a arca do Senhor, que eram os levitas, davam 6 passos, eles paravam e sacrificavam um boi. Sabe o que isso me ensina? Um homem abrindo mão, sacrificando os atalhos da vida para poder fazer a coisa certa do jeito certo, da maneira de Deus. As coisas não são feitas do seu jeito, do jeito do seu marido, do jeito da sua esposa, do jeito dos seus filhos, do jeito do pastor. As coisas são feitas do jeito de Deus. Fora do jeito de Deus é tudo errado. Fora do jeito de Deus é tudo atalho, é tudo embaraço.
Aprenda a sacrificar os atalhos que você tem pegado na sua jornada. Mesmo que demore, vá pelo caminho certo. Mesmo que seja mais difícil, vá pelo caminho certo. Faça do jeito certo. Não encurte os processos que Deus quer que você caminhe. Não fuja dos processos que Deus quer que você enfrente. Amém? Segunda verdade, segunda atitude que Davi teve para poder conseguir ter sucesso naquilo que ele queria fazer na vida. Davi não desistiu do seu propósito só porque não deu certo a primeira vez. Davi não desistiu só porque não estava dando certo. Davi não desistiu só porque ele não tinha conseguido. Davi não desistiu só porque as coisas não saíram do jeito que ele queria. Davi persistiu, continuou, acreditou mais uma vez, se envolveu mais uma vez, foi buscar a arca mais uma vez. Davi, ele não se acomodou com a falha, com o fracasso, com a decepção. Davi não se acomodou porque as coisas não deram certo. Ele persistiu. Aí as coisas começaram a dar. Por que você gosta de desistir tão fácil? Se até hoje Deus ainda insiste com você e você falha todo dia, e você quer desistir porque alguém está falhando, o outro falhou, ou você mesmo falhou, ou porque algo que você quer não está saindo do seu jeito e você quer desistir. Que conversa é essa? Não desista. Se você quer ter sucesso, perseverança é uma chave. Deus é um Deus de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, milésimas oportunidades. Volte a acreditar, volte a insistir. Volte de novo lá onde você falhou. E recomece. Mais maduro. Recomece. Não é porque as coisas erraram que sempre vai viver no erro. Amém? Davi voltou a buscar aquela arca, mas agora de uma forma diferente. Não era do jeito que ele queria. Era do jeito que Deus tinha ordenado que fosse. Ele foi buscar a arca, não para trazer em bois. Ele foi buscar a arca para trazer nos ombros dos levitas, do jeito de Deus. A cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam. Porque Davi, queridos, ele entendia um caminho de restauração, um caminho de... A cada 6 passos ele fazia o que? Ele matava um boi e um novilho. Imagine aquele rastro de sangue. Hein? Cada 6 passos matava um boi e um novilho. Ao tamanho do rastro de sangue naquele caminho. Isso aqui tem uma tipologia muito forte. Porque sangue na Bíblia fala de remissão, restauração, reconciliação. Sangue na Bíblia fala daquilo que, de perdão. A cada 6 passos Davi parava e remia. Ele estava reparando um caminho pelo poder do sangue. E deixa eu dizer algo para você, querido. Foi exatamente o que Jesus fez
por mim e por você. A Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Davi, a cada 6 passos, sacrificava um boi e um novilho para reparar um caminho pelo sangue. Mas deixa eu dizer para você, existe um caminho que já foi reparado pelo nosso Senhor, quando veio aqui na terra, morreu como um cordeiro mudo ao matador, sangrou numa cruz até a morte, até não ter mais sangue, sangrou no madeiro até o seu sangue ser transformado em água, para poder nos reparar um caminho de restauração, para nos colocar num caminho de reconexão, para nos colocar num caminho de reconciliação. O que eu quero dizer com isso para você nessa noite, querido? Eu não sei qual foram os atalhos que você pegou na sua jornada e que fez você sair dos caminhos do Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio aqui na terra e abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, onde agora eu e você podemos acessar esse caminho, podemos caminhar reconciliados, reparados, reconectados, reconciliados. O que eu quero dizer para você hoje, sai desses atalhos e se reconhece de novo no caminho que Deus tem para a sua vida. O que eu quero dizer para você nessa noite, queridos, larga do seu jeito de querer fazer as coisas tudo da sua maneira e se permite caminhar no caminho que Deus preparou com o seu sangue para mim e para você. Existe um caminho de cura, existe um caminho de restauração, existe um caminho de recomeço, existe um caminho de reparo que foi feito pelo nosso Salvador numa cruz. Não é sangue de um boi, é o sangue do nosso Salvador Jesus. Esse mesmo sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos lava, que nos regenera, esse mesmo sangue que nos salva, este mesmo sangue que nos cura, este mesmo sangue que repara, este mesmo sangue que nos dá uma outra oportunidade, quantas vezes forem preciso, depois de termos falhado muitas vezes. Não é o sangue de um animal inocente, é sangue do Filho de Deus, justo, imaculado, que desceu dos céus e assumiu a forma humana aqui na terra, para morrer por mim e por você. É um sangue vertido, puro, imaculado. É um sangue de alguém que não teve pecado. É o único sangue que pode salvar o pecador perdido. É o único sangue que pode reconciliar quem está desviado. É o único sangue que pode reconectar o homem a Deus. É o único sangue que não tem outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, a não ser o que Ele fez naquela cruz, o que Ele sofreu naquele madeiro. Existe um caminho de volta. E nessa noite, faça como Davi, decida recomeçar, mesmo depois de falhas, de erros, de ter pegue atalhos na sua jornada. Decida, se permita caminhar pelo caminho que foi marcado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Existe um caminho de redenção, querido. Existe um caminho de
reconciliação. Amém? Olhe para mim. Existe um novo. Amém, queridos? Não vou competir com vocês. Quando vocês se calar, eu continuo. Amém? Existe um caminho de redenção. Eu não sei qual foram os atalhos que você pegou na sua jornada. Eu não sei se você tem vivido longe de Deus. Eu não sei se você tem vivido desviado, desconectado. Eu quero dizer para você, querido, hoje é uma noite de você voltar ao novo e a um vivo caminho que o Senhor preparou para você e a sua casa. Se permita recomeçar. Se permita fazer as coisas agora de novo, mas do jeito certo, com mais calma, com mais temor, com mais zelo. Você quis pegar muitos atalhos, você comprometeu você, sua casa, sua família. Deus te trouxe aqui para remir um sangue sobre a sua vida. Quero que você feche seus olhos. Tem uma canção que eu pedi para os meninos cantarem, que fala justamente isso, daquilo que nós precisamos para esse tempo, daquilo que já tem clamado dentro do seu coração há algum tempo. O Senhor me falou enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falou ao meu espírito, lá no culto vai ter pessoas que há algum tempo, eles estão clamando para querer voltar. Eles não suportam mais viver no que estão vivendo. Eles não suportam mais viver longe dos caminhos do Senhor. Eles não suportam mais viver distante daquilo que Deus tem. O Senhor me fala que tem pessoas aqui que não estão mais aguentando viver longe do altar, longe do seu propósito, longe do chamado. Volta, querido. Existe um caminho de um justo que sacrificou por você. Existe um caminho de um homem santo, imaculado, que veio de Deus.